Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Sem dúvida nenhuma vocês, os companheiros da espiritualidade maior, né? E como sempre nós vamos começar os nossos estudos aprofundados da doutrina espírita com uma prece. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus nesse instante, agradecendo a Ele pelas benesses que chegam continuadamente até nós, sem dúvida nenhuma através de trabalhos como este, em que nós somos estimulados ao estudo mais aprofundado da nossa querida doutrina espírita, para que nós possamos compreender cada vez mais e melhor tudo aquilo que nos cerca, o mundo que vivemos e principalmente o projeto de Deus a nosso respeito e de toda a humanidade também, do qual nós fazemos parte. Então nós agradecemos aos espíritos queridos aqui do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, aos espíritos benfeitores do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas e a todos aqueles queridos companheiros da espiritualidade que certamente estão conosco, mas essencialmente a Jesus, o nosso mestre, aquele que nos conduz pela mão, aquele que sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de muitos estudos e de muita atuação no bem. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Muito bem, queridos. Nesse ano de 2015, nós estamos comemorando o aniversário de 30 anos aqui desta unidade do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, sabiam? Essa unidade foi inaugurada em 1985. Quem já tinha nascido naquela época? Eu não. À época, o Centro Espírita se localizava lá na rua Ezequiel Freire. Lembra, Abigail? E possuía uma estrutura bastante modesta, né? Ao virmos para cá, eu e algumas companheiras, principalmente Marisa e Anabela, que infelizmente não estão mais aqui conosco, né? Nós iniciamos uma pequena revolução por aqui. Por quê? Porque essa estrutura era uma estrutura bem maior do que aquela que nós tínhamos lá na rua Ezequiel Freire. Então, a demanda de público que nós começamos a ter aqui no centro, tanto para a palestra pública quanto para o estudo de doutrina espírita, demandava, exigia que a gente criasse um departamento de ensino. E não só um departamento de ensino, mas uma área de cultura espírita. Então, nós criamos essa área de cultura espírita com o departamento de ensino, o primeiro departamento de ensino da casa, né? Com a programação com base eminentemente com Allan Kardec. Pois uma casa espírita que se preze tem, sem dúvida nenhuma, que ter toda a sua programação de atividades com base em Allan Kardec. Concordam? Então, a nós coube estruturar o departamento de ensino, o programa de estudos, o primeiro curso de expositores, que tinham 2 anos, os trabalhos externos que começaram com o Romão Gomes, né? O encontro com a cultura espírita. Então, foram 3 anos de atividades intensas que criaram essa estrutura que vocês conhecem hoje, porque quando as pessoas chegam aqui no centro, não sabem como é que tudo isso foi estruturado e quem eram as pessoas que criaram, né? Então, eu sempre pontuo isso, quem eram as pessoas, quem fez o quê, por que fez e por que naquela época. Sem dúvida nenhuma que nós somos apenas instrumentos dos benfeitores espirituais, mas tudo aquilo que nós temos hoje, nós devemos à inspiração deles, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nem todas as pessoas que começaram conosco naquela época estão aqui conosco. Algumas, como no caso da Maria Rosa, não sei se vocês se lembram dela, foi para Minas Gerais, onde ela desenvolveu um trabalho muito bonito na cidade de Uberaba, na cidade do Chico. Outras ainda estão aqui em São Paulo desenvolvendo outras atividades em outras casas espíritas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso na palestra do nosso querido Luciano? Porque uma das pessoas mais importantes que participaram conosco daquele momento é justamente o professor Miguel Brizola, que foi quem nos deu toda uma orientação no sentido da estruturação dos primeiros programas de curso de doutrina espírita, porque até então não se estudava doutrina espírita com base em Kardec, né? E sim com base
em livros que eram oriundos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Então, o nosso querido professor Miguel Grisolia, que nos orientou naquele momento e em muitos outros momentos, a semelhança do professor São Marcos, que me orientou na formulação do projeto de estudos filosóficos espíritas, que vocês conhecem hoje como sendo uma associação, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Então, a eles nós tributamos o nosso carinho e a nossa pequena homenagem numa manhã de hoje, em que o Centro comemora 30 anos de existência aqui nesta unidade. Bem, o professor Miguel Grisolia é avô do Luciano Grisolia Minoso, né? O Luciano, que nasceu em berço espírita e que trabalha intensamente pela divulgação da doutrina espírita. O Luciano é engenheiro elétrico, ele é pós-graduado em telecomunicações, ele é fundador da Associação dos Engenheiros Espíritas do Estado de São Paulo, atua no grupo de ação espírita, onde pesquisa temas históricos do espiritismo, articulista na imprensa espírita nacional, expositor de tribuna aqui da casa, aqui do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e membro do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Ele vai apresentar um dos temas importantíssimos e que muitas vezes causa surpresa entre algumas pessoas. Quem é o Espírito da Verdade, afinal de contas? É Jesus ou não é? Ou é apenas uma expressão que os Espíritos se utilizaram? O tema chama-se O Espírito da Verdade na Codificação e na Revista Espírita. E o Luciano vai, portanto, nos presentear com essas informações tão importantes, não só para que a gente saiba, mas para que a gente divulgue também. Então, vamos recebê-lo com o nosso carinho. Por favor. Bem-vindo, Luciano, mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Satisfação que estamos aqui mais uma vez. Agradecer a Sônia pelo convite, que coordena o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, né? Ao Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, seus dirigentes colaboradores, também a pessoa da Maria Olívia, e a Deus, principalmente. Hoje nós vamos falar sobre este tema, o Espírito de ou da Verdade na Codificação e Revista Espírita. A proposta desse seminário é de avaliarmos essa contribuição do Espírito de Verdade, o que o Espírito de Verdade contribuiu, o que ele fez, qual foi o seu papel na codificação e na revista. E é importante nós ressaltarmos, uma vez também que está sendo gravado, vocês vão ver vários slides, nós colocamos os textos originais, alguns slides com a nossa própria escrita, obviamente. E os textos originais, quando estão em grifos, partes sublinhadas, letras maiores em cores, são nossos destaques, são destaques que nós fizemos para que o público possa poder perceber aquilo realmente que a gente está pretendendo. É importante aqui nós dizermos que encontramos 32 referências das comunicações do Espírito da Verdade na codificação e na Revista Espírita. O Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui, esta é a comunicação do Livro dos Espíritos, está em prolegômenos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 6, algumas partes no Livro dos Médiuns, e bastante comunicações no Livro Obras Próximas, e 11 referências e comunicações na Revista Espírita. Existem algumas referências da comunicação do Espírito de Verdade ou da Verdade na Revista Espírita que Kardec, por sua vez, não publicou essa comunicação. Mesmo assim, nós apontamos aqui que são 32 referências. Vocês podem ver aqui as comunicações da Revista Espírita, por exemplo, em junho de 58, palestras familiares de Além Túmulo, no Tambor de Berezinha, dentro da observação após a pergunta 19. E assim até a 11. Por exemplo, em dezembro de 1864, na Comunicação Espírita, a propósito da imitação do Evangelho, maio de 64, médico Sr. Hu, etc. Também temos, aí é importante nós destacarmos
que na revista espírita original, ou seja, na revista espírita original de Allan Kardec, a assinatura desse espírito veio sempre como l'esprit de vérité. Então é de vérité, em vez de ser da, é de. Se nós formos levar ao pé da letra, nós temos que considerar espírito de verdade, porque é assim que está no original. Apesar de que algumas traduções da Bíblia, nós podemos encontrar a referência espírito de verdade, espírito da verdade, ou de ou da, como também nas traduções em português. Por exemplo, o Herculano Pires traduz como espírito da verdade. Outros tradutores traduzem como espírito de verdade. Ao pé da letra é espírito de verdade. Por isso que nós colocamos aqui espírito de ou da. Na verdade, assim, o importante é nós sabermos a missão desse espírito, como ele contribuiu, quem ele é, né? Deixarmos um pouco de lado a questão do de ou da. No livro dos Espíritos está em Prolegômenos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, nós vamos ver no advento do Espírito de Verdade, não é? No Cristo Consolador, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, nós vamos ter estas mensagens desse Espírito. Prestem atenção, por exemplo, no capítulo 20, aqui é o capítulo 6, aqui deu erro, não esqueçam isso. Obreiros do Senhor. Paris está aqui, na revista espírita, está em Paris. Embora essa mensagem foi dada em Cherbourg. No Evangelho está Paris, mas a mensagem é em Cherbourg. E aqui, em vez de ser 20, é 6, capítulo 26. No livro dos Médicos, em Obras Póstumas. Então temos todas essas referências. Qual que é a proposta do seminário? Demonstrar, através da codificação da revista espírita, que o Espírito da Verdade é presidente espiritual da codificação espírita. Nós vamos demonstrar isso aquilo que Allan Kardec descreveu nos livros, demonstrar que ele é único, é um nome próprio, como a Sônia disse aqui na abertura. Mas eu aprendi que o Espírito de Verdade é um grupo. Nós vamos demonstrar que ele não é um grupo. Guia espiritual de Allan Kardec, Jesus. Então, tudo que nós vamos mostrar aqui na sequência, nos slides, vai comprovar o que nós estamos falando. Então, a proposta desse seminário, que nós vamos ter no conteúdo dos slides: origem do nome Espírito da Verdade, seu papel, sua condição espiritual, sua missão, um ou vários espíritos, análise de suas comunicações. Nós vamos encontrar em João, capítulo 14, 15 a 17 e 26, as primeiras informações desse Espírito da Verdade. Eu peguei esta parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que também, obviamente, está no Novo Testamento, e aqui você vê que a tradução, o Herculano colocou da verdade. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem é o Consolador prometido? Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. Portanto, nós sabemos que esse Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Na codificação espírita, o livro dos Espíritos, que nos ensina a filosofia, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, com 1019 perguntas e respostas, não é? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a moral, as parábolas de Jesus comentadas, as instruções dos Espíritos, retomando o cristianismo primitivo, não é? E aí vem a sequência, o livro O Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, a Gênese, não é? Primeiramente o livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, depois em janeiro de 1861, o livro dos Médiuns, em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno. Ano de 2015, nós estamos comemorando o 60º centenário do lançamento do livro O Céu e o Inferno,
que explica a questão dos anjos segundo a Igreja Católica, a questão dos anjos segundo o Espiritismo, nos explica a questão do inferno segundo o Espiritismo, segundo o Catolicismo. A segunda parte, isso na primeira parte temos muitas outras informações, não é? A questão de como os espíritos se encontram no mundo espiritual, na segunda parte, mais de 60 comunicações de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos de criminosos arrependidos, expiações terrestres. E, por final, em 1868, a obra A Gênese, que nos explica os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Portanto, o Consolador prometido, como nós estudamos em João, é de fato o Espiritismo que vem retomar o cristianismo primitivo, vem explicar aquilo que Jesus não pôde explicar quando estava aqui encarnado. A direção espiritual da codificação. Quem dirigiu a codificação espírita? Havia um espírito no mundo dos espíritos que coordenava toda esta quantidade de trabalhadores espirituais na codificação espírita. Quem dirigiu a presidência da obra? Qual é o espírito que presidiu a codificação espírita? Então nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no Consolador prometido, dentro do item 4, a seguinte informação de Allan Kardec: o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. É o Espírito da Verdade, ou de verdade, que preside o estabelecimento. Esse Espírito presidiu. Então, quem preside tem autoridade sobre aquele que é presidido. Ele comanda, correto? Ele tem essa prerrogativa de comando, de liderança, né, para dar seguimento à codificação espírita. Allan Kardec é o que escreveu isso. A presidência da obra. E ele continua: o Espiritismo, como já foi demonstrado, preenche as condições do Consolador prometido. Não se trata de uma doutrina individual. Não é uma doutrina de Allan Kardec. É a doutrina dos Espíritos, presididas pelo Espírito da Verdade. Não é? Muitos outros Espíritos, coordenados por esse Espírito, orientaram Allan Kardec, orientaram os grupos espíritas em formação. Esses Espíritos deram as suas instruções, né? Ajudaram os médiuns, deram mensagens. Essas mensagens chegaram a Allan Kardec, ele pôde analisar essas mensagens. Enfim, ele codificou a doutrina espírita com a ajuda de todos esses Espíritos, centenas de Espíritos presididos pelo Espírito de verdade, ou da verdade. Muito bem. E esta informação encontra-se nas predições do Evangelho no item 40, no livro A Gênese. Allan Kardec. Bom, o Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Presidido pelo Espírito da Verdade. Veja aqui uma tradução, aqui veja outra na Gênese, Espírito da Verdade. Então, gravem isso. Então, está bem claro para os senhores: o Espírito preside ao estabelecimento. Então, não temos um presidente, não temos vários presidentes. Temos um presidente da República, temos um vice-presidente. Se o Espírito preside, ele preside. Não são dois, é um único, é um só. Correto? Muito bem. Espírito dá ou dê? Já falei alguma coisa. Qual é a forma correta? Então, existem traduções como dá, como dê, não é? Na revista Espírita Original Francesa, eu já comentei, vídeos lá de cima, foi sempre como dê. Na Bíblia traduzida está como dá. Eu acho que assim, não vamos nos apegar ao dê ou dá, tanto é que vocês vão ver no slide sempre o nome aqui, Espírito dê ou dá. Todos os slides estão assim. Um só Espírito. Espírito da Verdade é um grupo ou é único? Essa resposta já demos. É simples. Lê lá o que está na Gênese, lê o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós buscamos mais informações para consolidar tudo isso. Um só Espírito. Ouvimos que o Espírito da Verdade, ou da Verdade, representa um grupo, mas Kardec declara que ele presidiu a codificação. Como entender isso? Por que eu pus essa pergunta? Porque quando eu fazia o curso de Espiritismo, quando eu entrei no curso de Espiritismo em 1989 e concluí em 1993, num desses anos
o expositor me explicou, o Espírito da Verdade é um grupo, representa um grupo. E eu dialoguei, mas era muito jovem naquela época. Olha, realmente não é um grupo, é um nome próprio, é único, mas tinha essa ideia de que o Espírito da Verdade é o grupo. E ainda hoje a gente ouve essas informações, que o Espírito da Verdade é um grupo, não é. Mas alguém que está aqui nessa sala, ou que nos ouve pelo YouTube ou pela internet, eu aprendi que é o grupo. Não é, e nós vamos comprovar que é um único. Um só Espírito. Portanto, presidir a codificação é um Espírito que tem capacidade moral, uma capacidade intelectual, que obviamente foi escolhido por Deus, porque se a terceira revelação, se o Consolador prometido, não é o Espiritismo, quem presidiu espiritualmente o Espiritismo, obviamente foi escolhido por Deus, tem essa capacidade intelectual e moral para presidir a codificação. Aonde que está isso? Bom, nós já vimos, está lá no Evangelho, está lá na Gênesis, mas tem alguma outra informação que possa ratificar o que nós estamos falando? Sim, está na Revista Espírita de Allan Kardec. Ok? Então, é muito importante estudarmos não só as obras básicas, mas a Revista Espírita de Allan Kardec. Vejamos o que nós encontramos aqui na revista de julho de 1866. Qualificação de santo aplicada a certos espíritos. Então veja. O espírito que editou a comunicação acima, pois muito absoluto, pois muito absoluto no que concerne a classificação de santo. E não está certo quando diz que aos espíritos superiores se dizem simplesmente Espírito de Verdade. Eles não estão certos quando dizem que aos espíritos superiores se dizem simplesmente Espírito de Verdade. Qualificação que não passaria de um orgulho disfarçado sobre outro nome. Não estão certos. Os espíritos superiores não estão certos quando dizem nós somos o Espírito de Verdade. Nós não estamos certos. Allan Kardec. E ele continua. A qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio. Isto se encontra na Revista Espírita de Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade presidiu a codificação. A Gênesis. Evangelho segundo o Espiritismo. 1864. 1866. Pode ser considerada como nome próprio, na Revista Espírita. 1868, a Gênesis presidiu a codificação. Então está absolutamente claro que este Espírito é único. Ok? Muito bom. Continuemos. Então, consolidando conceitos. Novamente, um destaque para os slides anteriores. Não está certo quando diz que os Espíritos superiores se dizem simplesmente Espírito de Verdade. A qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como nome próprio. Aliás, esse Espírito se comunica raramente em circunstâncias especiais. Aliás, esse Espírito, não são estes Espíritos. Esse Espírito se comunica raramente. Ok? Muito bem. Depreende-se disso que ele tem uma relação muito próxima, não é? O Espírito de ou da Verdade com Allan Kardec. Qual é essa relação? Teve uma relação muito próxima? Sim, está correto. A primeira notícia. Quando Kardec obteve a primeira notícia da existência desse Espírito? Quando foi? Em 11 de dezembro de 1855. O Livro dos Espíritos teve a sua primeira publicação, um pouco mais de 500 perguntas, em 18 de abril de 1850 Muito bem. A segunda edição, que é a edição original que nós já conhecemos com mais de 1000 perguntas. Mas ele só soube da existência desse Espírito em 1855. Quem que falou sobre a existência desse Espírito? Foi Zéfiro. Zéfiro era o protetor da família Baldin. E ele teve essa primeira notícia em dezembro de 1855. Aonde nós encontramos isso? Em obras póstumas. Obras póstumas, segunda parte, Meu Espírito Protetor.
E ele pergunta ao espírito de Zéfiro. Não era o Zéfiro que era o espírito protetor dele. Era um espírito simpático, obviamente, mas esse Zéfiro era o espírito protetor da família Baldão. E Allan Kardec pergunta a Zéfiro. Allan Kardec era um iniciante, ele estava entendendo o mecanismo da comunicação dos espíritos, como os espíritos se comunicavam. Ele estava elaborando as suas primeiras perguntas, ele era um iniciante. E ele pergunta ao Zéfiro: há no mundo dos espíritos algum que seja um bom gênio? E o Zéfiro responde: sim. É o espírito de um parente ou de um amigo? Nenhum nem outro. Que foi ele na terra? Um homem justo e sábio. Portanto, Zéfiro responde: foi um homem justo e sábio. Um homem justo e sábio. Primeira informação que nós temos. O que devo fazer para alcançar a benevolência dele? Todo o bem que puderes. Olha, todos nós temos um anjo da guarda, correto ou não? Todos nós, 7 bilhões e tantas pessoas, cada um tem um anjo da guarda. O espírito protetor do Allan Kardec era o espírito da verdade. E ele pergunta para o Zé: o que eu devo fazer para alcançar a benevolência dele? Fazer o bem, é o que todos nós temos que fazer. Quando nós fazemos o bem, nós nos conectamos com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, e temos, portanto, a ajuda dele. Olha a pergunta que ele fez: depois de morto, reconhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? Que dúvida, ele virá receber-te e felicitar-te se tiveres satisfeito o seu compromisso, teu compromisso. Então veja a pergunta de Allan Kardec. Ele mesmo falou: poxa, essa pergunta que eu fiz era muito iniciante. Claro, não é que nós vamos reconhecer o nosso anjo da guarda no mundo dos espíritos, mas veja que era uma pergunta bastante iniciante. Ele virá receber-te e felicitar-te se tiveres satisfeito o teu compromisso. Uma noite o Allan Kardec estava trabalhando e ele ouviu algumas pancadas na parede vizinha. Ouviu umas pancadas durante 1 hora, pancadas. E ele achou estranho, não é? Então veja essa foto aqui, que interessante. O Allan Kardec trabalhando e os espíritos assistindo ali. Ele ouviu as pancadas na parede durante 1 hora. E encontramos isso em Obras Póstumas. E aí, ele, no dia seguinte, ele fez a seguinte pergunta: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que digais quem sois. E o espírito diz: para ti, chamar-me-ei a verdade. Para ti, Allan Kardec, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei à tua disposição. Ou seja, todos os meses, não era, ele era o espírito protetor de Allan Kardec. 1/4 de hora significa quanto? 15 minutos. 15 minutos. Estarei à tua disposição. E o próprio Allan Kardec fala assim: olha, no começo eu sempre evocou a proteção, né, desse espírito protetor, e no começo ele se manifestou mais, obviamente, e depois foi ficando mais espaçado, né? Ele teve muita ajuda de vários espíritos, principalmente de São Luís, que foi o presidente espiritual da codificação. Chamar-me-ei a verdade, 1/4 de horas. Então ele pergunta: qual o motivo das pancadas? E esse espírito responde: olha, eu estava querendo chamar a atenção que existia um erro do que você estava escrevendo e não estava me agradando. Se você for procurar entre a 3ª e a 30ª linha, você vai encontrar um erro. Então ele fala aqui que não estava agradando ele. Na sequência, ele vai conversando nesse diálogo, que nós podemos encontrar por completo em Obras Póstumas. E quando o Allan Kardec ouviu essas pancadas, ele não tinha entendido o que tinha acontecido. Aí ele conversou com esse espírito, com o espírito de verdade, no dia seguinte. À noite do dia seguinte. Só que na manhã ele havia rasgado tudo o que havia feito e escreveu de novo. E ele continua nesse diálogo: mas eu já rasguei aquilo que eu escrevi e escrevi de novo. E o Espírito fala: olha, mas releia que ainda tem um ponto de melhoria, né? Então esse é o diálogo que a gente precisa estudar no livro Obras Póstumas. Aqui eu fiz esse slide aqui mais por curiosidade. Se Allan Kardec tivesse comunicado com um espírito 15 minutos, a gente tivesse as mensagens escritas,
essas comunicações escritas, 15 minutos por mês, a gente teria várias comunicações, mas essa tabela não é um dado científico, é apenas uma amostra das possibilidades. Eu comunico com você 15 minutos por mês. Isso de fato não aconteceu, mas poderia ter acontecido. O importante é gravarmos 1/4 de hora por mês, 15 minutos. Olha, eu vou te ajudar, mas eu não estou à disposição de você a qualquer hora. Por quê? Por quê? Porque esse espírito de verdade ou da verdade presidia todos aqueles espíritos abaixo, responsáveis pela codificação espírita. Muito bem. E ele declara, olha, no começo, a elevação desse espírito, eu não tinha nem ideia de tanta elevação que tinha esse espírito, de tanta espiritualidade, de tanto potencial, nunca me faltou a sua solicitude, eu estava longe de avaliar, não é? E a dos bons espíritos às suas ordens. Às suas ordens. Ok? Muito bem. A minha missão. E o Espírito de Verdade, aqui em Obras Póstumas, em Minha Missão, ele fala: olha, meu filho, a sua missão não é fácil, você vai ter ódios contra você, vai levantar ódios, vão ter as pessoas que vão te caluniar, vão ter as pessoas que vão te trair, não é? E alertando Allan Kardec que a missão não era fácil. Quando nós temos essa mensagem? 12 de junho de 1856. Ou seja, um pouco antes aqui, praticamente um pouco menos de um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade falou: a missão não é simples, não é fácil. Alertando o Allan Kardec. Traição, ódios terríveis, maledicência, calúnia. A missão do Allan Kardec não foi fácil, mesmo assim ele perseverou com força, com coragem, com persistência e nos entregou para a humanidade este legado, que é a codificação espírita. Não é? E o Espírito ele fala: olha, mais uma vez vergarás ao peso da fadiga, não vai ser fácil, você vai ter o seu repouso prejudicado. Hoje, a gente é muito simples, hoje nós usamos o computador, nós escrevemos, erramos, apagamos, voltamos. Hoje é simples, mas muitos dos senhores são aqui do tempo da máquina de escrever, do tempo do carbono. Imagine há mais de 150 anos atrás, o negócio era muito assim, primitivo, não é? Tinha a imprensa, publicava seus livros, mas para Allan Kardec trabalhar tudo que ele trabalhou nesses praticamente 15 anos, essa dedicação, uma dedicação total. E olha o que o Espírito fala: mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga, poucas horas de sono, não é? Trabalhando muito. Muito bem. O Espírito de Verdade, portanto, vamos consolidar aqui uns conceitos. O Espírito de Verdade presidiu a codificação. Temos dúvidas sobre isso? Sim ou não? Não temos. O Espírito de Verdade foi o guia espiritual de Allan Kardec. Há dúvidas sobre isso? É um nome próprio. Portanto, já sabemos que é um nome próprio, não é? Se o nome Espírito de Verdade ou da Verdade fosse a representação de todos os Espíritos, Kardec teria referido no plural e não no singular como fez. Vamos aí pedir ajuda a Hermínio Corrêa de Miranda, que também é um pesquisador espírita. Vocês conhecem o Hermínio Corrêa de Miranda? Conhecem? Já leram alguma coisa? Vamos ver o que ele fala, o Hermínio Corrêa de Miranda, que já desencarnou em 2013. Ele diz o seguinte: depreende-se, portanto, destes comentários, que no devido tempo o Espírito Verdade, aí ele não põe nem dele nem dá, ele escreve o Espírito Verdade, porque na verdade, no começo, o Allan Kardec, ele perguntava, o Espírito falou: para ti chamar-me-ei, chama-me como a verdade, chamar-me-ei a verdade. Então ele referencia aqui. O Espírito Verdade resolveu identificar-se nominalmente a Kardec, mas este manteve-se fiel ao compromisso. O Hermínio Miranda fala: olha, esse Espírito se identificou para Allan Kardec. Era um pseudônimo, mas em um determinado momento esse Espírito se identificou. A opinião do Hermínio Miranda. Pois a ela se subordina sobre as suas ordens. Não é? Na formulação da Jovem Doutrina, então, quais são os espíritos que se subordinam? Os filósofos, os teólogos. Quais são os teólogos do Espiritismo? Santo Agostinho, não é?
São Vicente de Paulo, Sócrates, não temos o Sócrates, temos o Platão, não é? Temos os cientistas, Galileu e vários outros, todos esses se subordinam a esse espírito. Apóstolos, São Luís, né, reis, antigos santos da igreja, e assim vai. Se encontra neste livro, As Mil Faces da Realidade Espiritual. Temos mais informações sobre a unicidade. Tudo isso que nós falamos, já está claro que o Espírito de verdade é único. Mas, Luciano, temos mais informações sobre a unicidade do Espírito de verdade? Além de tudo que você já falou? Não é possível. Sim. No livro Céu e Inferno. Portanto, se nós estudarmos com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro do Céu e Inferno e a Revista Espírita, nós vamos encontrar tudo isso. O Sr. Jobard, vocês conhecem o Sr. Jobard? O Sr. Jobard, essa foto aqui foi uma pesquisa de anos, que o Dr. Washington Luiz Nogueira Fernandes pesquisou durante anos para achar a fotografia dessa criatura, o Jobard. O Jobard foi presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem foram os presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? O Allan Kardec e o Jobard. Veja que importância tem essa criatura aqui, o Jobard, na vida, na codificação espírita, na revista espírita, na vida do Allan Kardec, nas nossas vidas, um espírito dedicadíssimo e que tinha consideração do Allan Kardec. Uma alma que Allan Kardec considerava. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Aonde se encontra isso? No livro Céu e Inferno, segunda parte. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, manifestou-se o espírito de Jobard. Já havia morrido, havia desencarnado. Sendo que em um determinado momento do diálogo, Kardec faz a seguinte pergunta. Vede os espíritos que se encontram conosco? E o Jobard fala, sim, vejo o Lázaro, o Erasto, mais distanciado, o espírito de verdade. Ele vê quem? Ele vê o Lázaro, ele vê o Erasto, e mais distanciado o espírito de verdade. Há alguma dúvida sobre a unicidade desse espírito? Se ele é único? Não há dúvida nenhuma. Aqui está bem clara a supervisão deste espírito, não é? Quem presidia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era São Luís, o Espírito de Verdade, presidente de todos os espíritos. Quem presidia a sociedade, São Luís. Muito bem. E o Demeury? Olha, o Demeury nós vamos encontrar também no Céu e Inferno, dizendo assim, Demeury, o vosso amigo, unido ao Espírito de Verdade. De verdade. Quem escreveu isso? A viúva Foulon, o vosso amigo unido ao Espírito de Verdade. Quem que era o Demeury? Demeury era o doutor que ajudava o Allan Kardec. E aqui, esse Espírito, a viúva Foulon, fala, o vosso amigo unido ao Espírito de Verdade. A viúva Foulon foi amiga do casal, Allan Kardec é amigo dele, então tinha bastante consideração. Agora, pergunta aos senhores, o Espiritismo foi codificado, né, teve o seu primeiro lançamento em 18 de abril de 1857. Tivemos alguns livros antes, instruções práticas, etc. Mas fazemos essa pergunta, onde que nós vemos a primeira vez a presença do Espírito de Verdade, a assinatura? Aonde? Aonde, Abigail? Aonde? No livro dos Espíritos. Muito bem, um troféu Joinha para você, Abigail. Muito bem, em Prolegômenos. Prolegômenos, olha, conjunto de noções preliminares de uma ciência. Então, todo mundo que vai estudar o livro dos Espíritos vai ler os Prolegômenos e lá se encontra quais os Espíritos que assinaram. Quais são os Espíritos que assinaram? Vocês se lembram? Vamos ver. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, ficar no final, isso é melhor. Olha lá. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente, São Luís, o Espírito da Verdade, Platão,
Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e Swedenborg. E o Espírito de verdade. Aqui também está muito claro. O Espírito, todo mundo assinou. Mas o Espírito é simples. O Espírito de verdade não pode ser um grupo, é impossível. A falange. Bom, a falange do Espírito de verdade, todos esses espíritos, não é? Esse Espírito de verdade presidia tanto os espíritos encarnados como os espíritos, tanto os espíritos desencarnados como os encarnados. E ainda hoje é assim. Há alguma dúvida sobre isso? Ainda hoje é assim. Todos nós que estamos nesse mundo temos uma pequena ou grande missão com relação à divulgação do Evangelho, com relação à nossa transformação íntima, com relação a ajudarmos a transformarmos o mundo. E o Herculano fala no Espírito do Tempo, ao lado do Espírito da Verdade, encontramos toda uma pleia de entidades. Então o próprio Herculano falando, meu filho, o Espírito da Verdade é um só. A tradução dele é sempre como dá. Temos aí várias sobre dele. Vamos em frente. E as demais aparecem como autoras das numerosas mensagens. Muito bem. E ele fala, o Espírito de Verdade não era apenas um símbolo, mas o guia espiritual de toda uma falange de espíritos. O Espírito de Verdade, e aí ele escreve nem da Espírito de Verdade. Ok? Esta falange se restringe ao plano espiritual? Obviamente que não. Se projeta na vida material, daí a referência do Espírito de Verdade ao amor que ligava a Kardec. Tudo isso é o Herculano Pires falando no livro O Espírito do Tempo. Portanto, nós temos a nossa pequena ou grande missão, temos o nosso anjo da guarda, e se nós estamos, obviamente, no Espiritismo, ou esse Espírito de Verdade, se o Espiritismo continua a se expandir, a se divulgar pelo mundo, nós fazemos parte dessa falange. Há dúvida sobre isso? Cada um de nós faz parte dessa falange do Espírito de Verdade, com a nossa pequena, com a nossa grande missão, com as nossas tarefas, de acordo com os nossos potenciais. Tá certo? Só para a gente ilustrar, Bezerra de Menezes, encarnou-se para ajudar o Espiritismo, Caio Gachutel, Luiz Olímpio Teles de Menezes na Bahia, Chico Xavier, olha lá, veja lá, 1831, Bezerra em 1831, Caio Gachutel nasceu em 1868, quando Allan Kardec estava quase desencarnando, ele estava encarnando. Um pouquinho antes, um pouco depois de Allan Kardec, 25 anos depois, Kardec de 804, Bezerra de 31. Olha aí, Deus enviando, esse Espírito enviando as almas lá para frente para ajudar. 1828, Luiz Olímpio Teles de Menezes, um pouco antes de Bezerra de Menezes. 1910, o Chico Xavier. Olha aqui, 1846, o Leão Denis. Divaldo Franco, 1927, fez aniversário outro dia. E aqui, meus amigos, aqui algumas almas que vieram aqui na minha cabeça quando eu estava preparando a apresentação, mas são centenas de milhares de trabalhadores anônimos, outros mais conhecidos, outros menos conhecidos, que fazem parte desta falange do Espírito de Verdade, ok? Agora, fiz um destaque aqui para essas duas criaturas aqui, que é o Chico Xavier e o Divaldo Franco. Então veja que os senhores, eles um pouco mais jovens, aqui um pouco mais de idade, e aqui já mais idosos ainda. Quem são os guias espirituais? Emmanuel e Joana de Ângeles, correto ou não? Muito bem. Aí eu destaco, quanta honra nós vivermos no século dessas criaturas. Vivemos, sermos contemporâneos a Chico Xavier, sermos contemporâneos a Divaldo Pereira Franco, que continua trabalhando, que continua psicografando, fez aniversário agora, dia 5 de maio, nasceu em 1927, um trabalhador incansável, Chico Xavier, fantástico, não é? E ao desencarnar, veja o que aconteceu com Chico Xavier. Ao desencarnar, ele foi recebido por Jesus. Mas a vida de Chico Xavier foi fácil?
Não foi fácil. Teve calúnias, teve intrigas, teve as pessoas que não entendiam a sua missão, mas ele perseverou, ele lutou, né? Ficou órfão de mãe logo cedo, mas perseverou, lutou, psicografou, ajudou. Quantas consolações o Chico Xavier não deu para as mães desesperadas que haviam se separado dos seus filhos através do desencarne, que desesperadas iam procurá-lo. Quantas consolações ele não deu através da psicografia? Depois de toda a sua luta, ele foi recebido por nada mais, nada menos que Jesus. Aonde nós encontramos esta informação? Encontramos esta informação numa mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que é o guia espiritual do médium Divaldo Franco, sobre o desencarne de Francisco Cândido Xavier. Portanto, senhores, vale a pena nós fazermos parte da equipe da falange do Espírito de Verdade? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Não é? Vale a pena. Agora, precisa trabalho, precisa sacrifício. Allan Kardec, ele sacrificou a sua vida, ele sacrificou a sua saúde, dormia pouco, trabalhava muito, não tinha praticamente, depois que conheceu o fenômeno das mesas girantes, depois que ele compreendeu que atrás das mesas existia alguma coisa, que existia inteligência, as mesas não tinham músculo, as mesas não tinham perna, portanto pernas não podiam se mover sozinhas. Existia uma inteligência atrás disso. Existia algo, uma ciência, a ciência do Espírito a ser descoberta, a ser pesquisada. Depois que ele entendeu isso, ele nunca mais teve sossego, ele nunca mais descansou, ele nunca mais teve lazer, sacrificou a sua vida, a sua saúde. Portanto, vejam os senhores que o Chico Xavier também dedicou a vida inteira e foi recebido por Jesus. Nós todos que somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor, a trabalharmos na divulgação do Evangelho, nós todos que somos chamados a esse apelo do Espiritismo, o apelo intelectual, que é de nós compreendermos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, esse é o apelo do Espiritismo. Outro lado, outro apelo, é a nossa transformação íntima, que é mais difícil. Portanto, nós temos que lutar para nos transformarmos, mas seguimos o exemplo de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes, de outros, porque vale a pena nós trabalharmos, e se não formos recebidos por Jesus, que possamos ser ao menos recebidos pelo nosso anjo da guarda, que se encontrará satisfeito por termos cumprido a nossa pequena ou grande missão, a nossa tarefa que nós nos propusemos antes da reencarnação. Certo ou não? Vale a pena? Vale a pena. Vamos ver aqui. Temos um pergunta. Emmanuel, novas mensagens após 75 anos. Como Emmanuel, temos uma mensagem na codificação espírita. Emmanuel, quem é o Emmanuel? Este Emmanuel da codificação espírita, que psicografou a mensagem O Egoísmo, no capítulo 11, o amor próximo, amar ao próximo como a si mesmo, neste capítulo, no item 11, o egoísmo. Este Emmanuel do Evangelho segundo o Espiritismo é o Emmanuel do Chico Xavier. Vejam os senhores, por isso que eu fiz um detalhe para esta falange. Este Emmanuel, na codificação espírita, como espírito, trabalhou sobre a coordenação do Espírito de Verdade. O Chico Xavier reencarnou em 1910 e ele dando todo o suporte ao Chico Xavier. Tá certo? Vamos voltar aqui. Muito bem. Emmanuel, novas mensagens após 75 anos. Ou seja, 1861, ele ditou a mensagem do Evangelho, para 1910. Guia espiritual do médium. Então, quem foi Emmanuel? O Emmanuel foi o Públio Lentulus, senador romano. Já leram este livro? Só para a gente dar uma
contextualizado aqui nas encarnações do Emmanuel. Também ele é um relato da sua encarnação como Nestor, era um senador muito orgulhoso, reencarnou-se depois. Tudo isso explicado nestes 2 livros, né? E também há informações que ele foi Manuel da Nóbrega, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nem todos sabem que Nóbrega foi uma anterior encarnação de Emmanuel no entorno de Chico. Encontramos essa informação na Folha Espírita, Manuel da Nóbrega, né? 18 de outubro de 1517, Rio de Janeiro. Foi sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica, a América, né? Ele fomentou o progresso no Brasil, orientando as pessoas, os bandeirantes, olha, vamos entrar, vamos para dentro. Né? Fundou a cidade de São Paulo, fundou a cidade do Rio de Janeiro, de Salvador e outras. Então, uma pessoa muito importante, e era formado em teologia, em filosofia, ou seja, todo esse tempo, durante todos esses séculos, Emmanuel estudando o Evangelho de Jesus. Não é? Muito bem. E ele fala assim, mano, o trabalho de cristianização irradiado sobre novos aspectos do Brasil não é uma novidade para nós. Não é uma novidade para o Emmanuel. A tarefa evangelizadora continua, intentar o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano. Essas são as informações que nós podemos encontrar aí na Folha Espírita sobre a vida dele também como Manuel da Nóbrega. Como Emmanuel, nós temos uma mensagem, nós já comentamos. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, e na mensagem do Evangelho, ele fala assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Lembram-se dessa mensagem? Esta é a mensagem de Emmanuel na codificação espírita. Jesus nos deu o exemplo aqui da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Eu não vejo crime nenhum nesse homem, me lava as mãos. Entregou ele para a turma de ignorantes, os fariseus, o povo que queria que ele morresse ao invés de Barrabás. Esta é uma parte da mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo.